João era médium. Ele era médium mesmo? Médium. Não sabia não. Médium. Jesus o chama da ilha de Patmos, o faz desdobra, desdobra. Foi no final da vida dele? Desdobra, é. Quando ele escreveu Um pouco antes. E mostra para ele todos os fatos futuros. Só que ele traduziu em imagens, porque como é que um homem daquele tempo é igual nós com o sonho. Você tem na literatura espírita, por exemplo, pessoas conversando com a avó e a avó dizendo, toma cuidado com tal situação. A pessoa volta lembrando de uma cobra. O sonho, as imagens são apenas forma de você tentar fixar o que você viu. Porque o teu cérebro, fora desse plano, ele se abre. Ele tem uma consciência mais plena. Você aqui, agora, materialmente, dentro de um corpo, tem o teu cérebro, a tua capacidade psíquica, mental, espiritual reduzida, acomodada. Então João vê aquelas coisas e usa essa linguagem da besta, do cálice, dos cavaleiros, do castiçal, mas ele fala toda a nossa história. Sim. Muita coisa consegue ver isso hoje. E é toda a nossa história, nós estamos falando sobre Fondaniken, está registrada simbolicamente nas pirâmides. Porque os egípcios eram capelinos, e voltaram, cumpriram o seu exílio na Terra, cumpriram a sua missão de trazer civilização, de se expurgar e voltar para o seu mundo de origem, deixaram isso. Cada medida nas pirâmides ali, cada polegada, o dia que a gente tiver a chave de decifrar aquilo, você vai contar toda a história da humanidade que eles deixaram de presente para nós. Por exemplo, a figura do Cristo está em todas as religiões. Só que não como apresentado claramente. Cada um com mas a mensagem dele está lá, porque o Cristo os acolheu. E disse, eu vou ser o tutor de vocês, o seu professor, eu vou tentar encaminhá-los. Digamos assim, colocando uma linguagem bem objetiva. Então todo mundo percebeu que Cristo existia. Cada um na sua visão. Cada um percebeu que havia. Sim. Então você vai encontrar nas religiões uma referência a um ser iluminado que vem. Por exemplo, dentro do hinduísmo você tem a figura de Krishna. Sim, ele que veio e trouxe outra coisa. Que fala em nome de uma divindade suprema, o Brahman. Mas os egípcios foram embora. Os que estão aqui são apenas uma descendência material de DNA genética. Aquela comunidade, aquela família espiritual não está mais aqui. Voltou para o seu ponto de origem. Que é não sei que ponto é, mas é de onde vieram todas as pessoas que estavam com Jesus aqui. Jesus, quando veio na Terra, ele mandou 7 preparar a vinda dele. Maria, a mãe dele, José, o pai dele, João Batista, que foi primo dele, os pais de João Batista, Ana e Joaquim, né? Eu não vou lembrar. Ana e Zacarias. Ana e Zacarias? E depois vem aquela que ficava no templo, Ana, a profetisa, que anunciava a vinda do Messias, e o velhinho, que foi Simeão, que pegou Jesus no colo e disse, agora eu posso morrer, porque eu conheci meu Messias. Esses 7 fizeram um trabalho energético, fluídico, tipo assim, criando uma corrente, digamos assim, para que ele viesse. Eu falo isso, me arrepia. Então nós somos herdeiros, nós, Terra, de outros mundos perceptíveis para nós, ou não perceptíveis, que o universo que você vê que é infinito, é apenas um dentre vários. Ao redor da Terra tem vários mundos, vários planos de existência. Então a gente percebe um universo, ainda que seja infinito para nós, a Hubble, essa outra que está aí, estão pesquisando, estão pesquisando, existe muito mais do que a gente não vê e não percebe. Então essa galera toda, digamos assim, vieram constituir, ajudar o Cristo nessa missão de constituir este planeta e são orientadores nossos. Maria é um ser que quando desencarnou, tinha méritos de voltar para o mundo dela e para bem longe. Ela pede para Jesus, posso continuar com você aqui? Ele falou, continua. Por isso que as religiões perceberam Maria como a grande mãe. Na Igreja Católica você tem Maria até como mãe. Sim. Você vai no Japão, é Canon. Existia uma coisa que é no tempo de vocês chamada máquina fotográfica, chamada Canon. K-A-N-O-N. Aqui no japonês é Kanon, que também está no budismo. É a mesma coisa, você vê uma imagem de Canon, é uma mulher cheia de nenê nos pés.
que Canon acolhe os seres que desencarnam em tenridade, tipo bebê, criança, ela que recolhe. Para nós espíritas, Maria hoje trabalha quase que exclusivamente com suicidas. Ela chefia um grupo de trabalho que acolhe os suicidas. Ela que resgata e traz para a reencarnação. Porque senão... Porque a única local, a única doutrina cristã, isso daí eu posso falar sem qualquer vaidade, que acolhe o suicida é a doutrina espírita. A maioria condena, porque nas demais eles são excomungados ou já execrados e tratamento por fogo eterno e acabou. É o suicídio. Não existe missa por suicida. Não. Mas na doutrina espírita, você ora pelos suicidas. Tanto que você tem Ivone Pereira, que foi uma mulher médium, que tinha curiosidade, se ela soube, fulano de tal, lá no século tal, se ela é um músico, um compositor, um escritor, Ivone Pereira, tem vários livros dela, se suicidou. Ela pegou um caderninho, com 16 anos de idade, ela anotava os nomes, e por misericórdia ela orava por aquelas pessoas que ela nunca conheceu, que eram pessoas de séculos e séculos que viveram antes dela e de outros países, né? Tipo compositor de música clássica, escultor, enfim, grandes pessoas que ela teve conhecimento. Geralmente pessoas famosas, porque senão não teria chegado essa informação, né? Você não saber que fulaninho lá no interior da Alemanha se suicidou, porque não teria essa informação, né? E ela fazia orações. Um dia, pela mediunidade dela, apareceram vários deles. Agradecendo e disseram: você foi uma suicida, você hoje trabalha pelos suicidas e todo o teu trabalho mediúnico vai ser pelos suicidas. Toda a obra de Ivone Pereira é voltada a suicídio. Mas sim, quando você, assim, nesse assunto, quando você se suicida, por Maria fazer esse grupo especial para isso, tem alguma diferença? Tem, porque o suicídio, toda agressão à vida seria um pecado capital. Só que para nós espíritas não é a condenação eterna, mas é um castigo, é uma violação grave às leis divinas. Então, matar uma pessoa ou matar a si mesmo é grave. Então, um espírito que se suicida, tirando os atenuantes, que às vezes a pessoa está numa perseguição, está num processo de que outras pessoas induzem a um desespero profundo, então essa pessoa tem um atenuante, certo? Mas geralmente o suicida, ele passa por um período de muita perturbação, numa região própria, onde ele tem que esvair toda a energia fluídica, física, que está no corpo físico dele. Ele sofre vampirização, porque outros espíritos trevosos vêm tirar dele aquela vitalidade, como se fosse uma pessoa, você colocar um animal sangrando dentro de um rio cheio de piranhas. Às vezes as pessoas têm suicídios na família, infelizmente a gente não se aprofunda muito nessa realidade para não chocar familiares de quem tenha suicídios na família, mas é uma situação muito grave. Aos poucos, essas pessoas vão se recuperando e têm a oportunidade de voltar. E a reencarnação cobra do suicídio o tempo que ele não cumpriu. Então ele ficaria nesse... O cara, sei lá, cometeu suicídio faltando 1 ano para ele partir. Ele vai viver 1 ano na Terra. É 1 ano... O cara, 3 horas antes de ele partir, ele vai viver 3 horas na Terra. Essas 3 horas a mais que ele viveria na próxima vida, ou só as 3 horas e... Ele vem para cumprir o tempo que ele partiu. Aí depois ele é cobrado. Seria uma criança que nasce e vive 3 horas. Aquela criança que nasce, vive 1 mês, 2, 3, muito provavelmente é suicida, porque ninguém nasce para a morte. As pessoas nascem para viver. Mas ela tem uma reparação. Ela tem que reparar o passado dela para depois continuar uma nova oportunidade de existência. Há um tempo atrás a gente estava conversando, acho que... E quem cuida dos suicidas é Maria. E Maria é um espírito próximo de nós. Muito próximo. Você quase pode tocar assim nela. Muito próximo. Ser iluminadíssimo, porque recebeu o Cristo no ventre dela. Você imagina você receber o perispírito de Jesus em você. Essa coisa surreal aqui.
Você tá, Mas, igual você comentou, ao mesmo é tempo, um ser que... pediu, que posso ficar com você aqui e cuidar dessa humanidade? Pode. Por isso que esse amor dela é identificado pelas religiões. Como eu disse, dentro do budismo você vê uma imagem. Procura no Google Kanon, Uhum. imagem de Kanon. Você vai ver uma mulher, só com aquele jeitão budista, Cada né? um tem o seu... Cheio de criancinhas no pé, assim. Bebezinhos, anjinhos. Porque até no budismo eles sabem que ela cuida de crianças. E no nosso caso a gente sabe que ela cuida dos suicidas também. Enfim, é um trabalho de amor, Sim. entendeu? São Com seres que nos certeza. amam. E eles cuidam de nós porque nós somos ainda criancinhas para eles.